Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiane Fortes, professora de redação do curso Minervino de Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento. Nós já falamos sobre introdução em duas aulas anteriores, em 2 vídeos que eu fiz para vocês e publiquei lá no Classroom, mas também está disponível no YouTube de Fabiane Fortes, tá? Para quem quiser rever a aula, pode ir lá no YouTube. Eu fiz especificamente para vocês do curso do Minervino, tá? Só para nós lembrarmos que as aulas estão sendo postadas no Classroom, né? E nós já falamos sobre vários assuntos lá, já passei algumas atividades para vocês, inclusive já corrigi algumas redações de vocês. Eu peço que vocês me mandem através do Classroom mesmo ou por e-mail, não tem problema, e eu vou olhando e devolvendo para vocês corrigida, ok? Combinado? Então vamos para a nossa aula de hoje sobre desenvolvimento. O que eu preciso pontuar com vocês? Que vocês deem uma revisada na aula de introdução, porque o desenvolvimento, ele tem algumas características da introdução e que nós utilizaremos agora. São técnicas que nós podemos aplicar e que vão enriquecer o nosso texto, ok? Primeira coisa, eu gosto muito de lembrar que nós precisamos fazer o planejamento da redação. Tá? Só fazendo uma retomada do que eu já havia dito para vocês antes, né? Nós precisamos fazer o planejamento. Nós precisamos pensar sobre os assuntos que nós vamos falar. Recordando um pouquinho, na introdução, nós apresentaremos 2 assuntos sobre o tema proposto, né? Ou um assunto dividido em 2 partes. Mas o que serão essas partes? As partes apresentadas na introdução serão os nossos parágrafos de desenvolvimento. É importante que vocês tenham em mente que os assuntos abordados na introdução terão que necessariamente ser falado no desenvolvimento, ok? Como é que nós vamos fazer esse desenvolvimento, então? Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como iniciar o desenvolvimento, nunca esquecendo que o desenvolvimento, na verdade, serão os nossos argumentos. Nós vamos ter que mostrar o nosso ponto de vista, nós vamos ter que convencer o examinador. Tá bom, pessoal? Então, como é que eu faço esses argumentos? Como é que eu inicio o meu desenvolvimento? Da mesma forma que nós iniciamos a introdução, nós vamos fazer no desenvolvimento. E como vai ser isso? Aplicando o tópico frasal. Isso inicialmente. Mas vocês não podem esquecer que para reforçar esses argumentos, nós teremos que exemplificar, nós teremos que trazer citação, ou seja, todos os artifícios que pudermos usar para reforçar a nossa argumentação será de bom grado, tá? Será muito útil para que nós possamos fazer uma redação nota 10, um desenvolvimento de acordo com os critérios de avaliação do Enem. Eu passei para vocês conectivos, já passei lá no Classroom para vocês os tipos de conectivo, passei também a atividade sobre conectivos e na medida que vocês puderem me ir enviando o feedback sobre esses exercícios, eu vou respondendo. Combinado, então? Vamos lá, então. Nós tínhamos algumas opções de tópico frasal. Eu gosto muito de usar o tópico porque ele nos dá um direcionamento, né? Ele nos leva, nos tendencia, na verdade, a usar um critério que será mais fácil de nós darmos continuidade. Ou seja, vamos lá, começando pela alusão histórica, tá? Eu posso usar a alusão histórica assim como eu usei na introdução. Porém, eu não vou usar se eu já usei na introdução. Eu usei na introdução uma declaração, tá? E agora, no desenvolvimento, eu vou iniciar, prestem muita atenção, eu vou iniciar com uma alusão histórica. E aí, professora, o que eu faço depois que eu coloquei a alusão histórica? Eu já tinha falado isso para vocês lá na introdução e no desenvolvimento a mesma coisa. Gente, vocês colocaram
o fato histórico, a alusão histórica, de começo, lá no início do nosso desenvolvimento, o que vocês vão fazer após? No segundo parágrafo, desculpa, depois do ponto, nós fizemos alusão histórica, o próximo parágrafo será o quê? Trazer para a atualidade. Nós vamos trazer para a atualidade. E no momento que nós trouxermos para a atualidade, nós vamos usar os artifícios e colocar o nosso ponto de vista. O que nós achamos, qual é a nossa opinião, quais são as nossas ideias sobre aquele assunto, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Além de colocar essas ideias, nós trazendo para a realidade, se tu usou uma alusão histórica, automaticamente tu vai trazer para a nossa realidade e daí fica muito fácil de falar. E vai trazer exemplo, ou tu vai trazer referência, vai trazer artifícios que possam reforçar a tua argumentação e mostrar para o examinador que tu tem consistência no que tu estás falando, ok? A segunda, então, nós podemos também fazer a retomada da introdução. Não necessariamente usar um tópico frasal, tem gente que não gosta, ok? Eu acho mais fácil particularmente e sempre coloco essa opção para os meus alunos, porque eles nos dão, a alusão nos dá uma direção, né? Mas eu quero só falar sobre os assuntos que eu abordei lá na introdução. Lembrando, quem não viu a aula de introdução está lá no YouTube, também está no Classroom, ok? Então, vocês podem retomar essas aulas. Se eu vou usar uma declaração, uma definição, eu tenho uma segunda opção para falar. Mas se eu for só a retomada da introdução, se eu usar só a retomada da introdução, por exemplo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Eu vou simplesmente, pessoal, pegar o assunto 1 da nossa introdução e usar ele como parágrafo 1 do nosso desenvolvimento. E assim sucessivamente. Parágrafo 2, eu vou retomar e falar alguma coisa, falar minha opinião sobre aquele assunto no segundo parágrafo. Epa, peraí. Gente, é importante que vocês usem conectivos, né? A gente precisa demonstrar para o examinador que nós temos domínio da coesão. E um dos artifícios da coesão é o conectivo. Então, a minha sugestão para vocês, no segundo parágrafo do desenvolvimento, iniciaremos com um conectivo. A lista de conectivos está disponível no Classroom para vocês. Mas, se vocês quiserem, eu posso mandar por e-mail também. Não tem problema. Preciso do feedback de vocês. A turma não está tão engajada como eu pensei que, de repente, pudessem estar, mas eu confio no potencial de vocês, né? Não vai ser essa pandemia que vai nos separar do nosso sonho de conseguir entrar na universidade, ok? Depois, nós temos uma outra opção. Eu falei da retomada da introdução, eu falei da alusão histórica, mas nós também podemos começar pela citação. E aí, na citação, a situação é a seguinte, eu tenho a citação direta, a citação indireta. Vocês lembram? Já falei sobre isso também em aulas anteriores, inclusive tem material no Classroom, mas só para dar uma lembrada para vocês. Quando eu faço uso da citação indireta, eu vou parafrasear, tá? Quando eu faço da direta, eu vou escrever na íntegra, entre aspas, tá? Aí eu posso colocar, dando segmento, né? Segundo o autor, de acordo com a fala do autor, né? São alguns artifícios que a gente pode trazer para usar a citação. A citação pode, sim, ser usada em início de introdução, início de desenvolvimento, tá? Então, vocês podem se valer deste artifício. Depois, eu já falei para vocês da declaração, né? A declaração que dizer sobre o que eu vou falar e falar sobre aquele assunto. Depois, deixa eu olhar aqui minha anotação. A definição, afirmando algo, afirmando que deveriam existir mais leis no país, não sei o quê, de acordo com isso.
Ou é de extrema importância que as leis, estou dizendo leis, pode ser qualquer coisa, que seja de educação, meio ambiente, né? E já falando nesse assunto, lembrando para vocês que nós precisamos de argumento com várias áreas do conhecimento, ok? Então, os nossos exemplos, então as nossas referências podem vir trazer outras áreas do conhecimento. A questão da física, da geografia, da própria história, né? Então, nós temos que enriquecer a nossa argumentação, trazendo exemplos, trazendo definições. A gente pode trazer, usando todas as áreas do conhecimento, a literatura. URGS gosta muito de literatura. Então, no momento que vocês estão estudando literatura, vocês já podem ver algum livro ou alguma revista, trazer como referência. Já falei isso para vocês. Uma música, pode ser usado música, professora? Sim, pode ser usado também. Tá? Então, existem muitos artifícios e muitas técnicas que nós vamos aprender ao longo do curso, que nós podemos utilizar nas aulas para exercitar a nossa redação. Tá? É muito importante que a partir de agora vocês comecem a escrever mais, tá? Não é porque a gente tem várias coisas durante o dia para fazer que nós não vamos conseguir reservar um minutinho para escrever, nem que seja um parágrafo por dia. Em uma semana vocês conseguem escrever uma redação. O importante é que vocês escrevam, tá? Voltando. Então, falamos da alusão histórica, já falamos da referência, já falamos... O que mais, gente? Deixa eu olhar aqui minha anotação. Da citação, a retomada da introdução. E eu vou dar mais uma opção para vocês. Isso não está fechado, tá? Se vocês quiserem usar de outros artifícios, se vocês quiserem ou precisarem, né, pesquisar, porque de repente não se adaptou a uma ou outra, então vocês fiquem à vontade. Sempre lembrando que eu estou à disposição, vocês podem me perguntar e, de repente, nós elegermos juntos, no planejamento de vocês, uma ou duas ou frases ou tópico frasal que vocês vão usar para que vocês já possam ir com ela mais ou menos estruturada na cabeça, tá? A última que eu vou dar de opção para vocês, então, é a pergunta, que é muito utilizada, né? Às vezes até clichê falar, mas ela existe, né? É fato, e ela pode ser utilizada sim. A pergunta, e o que eu faço depois? Eu respondo. Eu coloquei uma pergunta, né? Vou questionar sobre o assunto e depois eu dou a resposta. E eu não vou esperar que essa resposta venha do examinador. Eu vou dizer o que eu acho que tem que ser feito. Sempre cuidando que lá na conclusão eu tenho a proposta de intervenção, que nós veremos mais tarde, mas que todo o desenvolvimento ele também tem que ter um fechamento, tá? Eu não posso deixar solto, aberto. Então, eu já posso dar a resposta direcionando a alguma coisa da minha pergunta, né? Que pode ser feita direcionando, que pode ter relação ao que eu perguntei, ok? Então, pessoal, eu dei algumas dicas para vocês. Lembrando que o segundo parágrafo ele pode ser usado iniciado com um conectivo. E é importante vocês darem uma olhada lá na lista de conectivos. Prestem atenção ao português, à concordância verbal. Prestem atenção ao uso de crase, à pontuação. Para isso está a professora de língua portuguesa que poderá auxiliá-los, né? E nas redações das quais eu for corrigindo, eu posso dar uma olhada para vocês na gramática, sim, e juntos nós podemos construir um caminho. De repente eu posso ajudar ou a gente pode pedir também auxílio da professora de português. O importante é que vocês escrevam. O importante é que vocês exercitem. Eu preciso que a partir de agora vocês comecem a escrever. Nosso próximo vídeo será sobre a conclusão. Porém, nesse meio tempo, enquanto eu não vou postar o próximo vídeo, eu vou passando para vocês algumas informações e postando no Classroom tudo que permeia, tá? A nossa redação. Então, tenho passado muitas dicas, muitos materiais e eu preciso que vocês me deem o feedback das aulas. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula!